Vamos trazendo aqui as informações. Sérgio Souza, PMDB, participando com a gente aqui. E eu até aproveito hoje aqui para fazer uma pergunta especial para o Sérgio Souza, porque ele, como suplente, como senador, acompanhou, debateu, fez parte da comissão, debatendo essa questão do Código Civil lá no Congresso Nacional. E a última notícia, uma notícia divulgada aqui pela Rádio Nova Era na tarde de ontem e hoje, é que o Senado manteve a prisão em regime fechado para aquele que for acusado de não pagamento da pensão alimentícia. No entanto, incluíram uma novidade, a garantia de que haverá separação entre o devedor e os presos comuns, uma espécie de cela especial. Então o Código Civil está sendo debatido lá no Congresso Nacional e tem mudanças importantes que eles estão debatendo. É isso, né, Sérgio Souza? Primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer falar com todos vocês novamente. O Brasília voltou ao seu ritmo de votações, que era esperado, né? Nós temos essa pecha de que o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval. Não é muito diferente no Congresso Nacional, que consegue ter quórum para as votações depois do Carnaval. Ontem a Câmara apreciou esse Código Civil e nessa apreciação houve um debate bastante acertado, porque havia uma proposta de retirada do texto do Código Civil a prisão em regime fechado, deixando para a prisão em regime semiaberto do devedor de pensão alimentícia. Uma pressão da bancada feminina fez com que a Câmara dos Deputados retornasse e votasse para manutenção da pena em regime fechado, no entanto, em presídio em cela especial. Mas aí o que merece o nosso comentário, o Berimbau, para que o cidadão, para que o nosso ouvinte da Rádio Nova Era entenda, que existe no Brasil várias formas de prisão, vários tipos de prisão, de penas para o cidadão. No direito civil só tem duas penas de reclusão, que é o não pagador de pensão alimentícia, que vai para a cadeia, e aquele que é o depositário infiel. Digamos que você penhorou um bem por uma determinada situação e você ficou como depositário desse bem. E você deu cabo a esse bem e não conhece o destino paradeiro dele, aí a justiça pode lhe prender porque você não foi um depositário fiel. O outro é a pensão alimentícia. Mas quais as razões do pagamento ou da prisão pelo não pagamento da pensão alimentícia? A básica, na grande maioria, quase que a totalidade, não tem problemas, porque o pai, normalmente o pai, quase nunca a mãe, ele compreende que ele é também um cidadão que colocou uma criança no mundo e tem que ajudar a criar esse filho, que é a função do pai, é a função dele ajudar a dar uma educação, uma qualidade, dar uma saúde, tem que comer, tem que se vestir, tem que remédios, e ele tem que ajudar a custear isso. No entanto, tem um cidadão ou outro que acha que, porque separou da mulher, a mulher é obrigada a cuidar do filho sozinho. E às vezes foge da obrigação alimentar do próprio filho. E aí é que vem a justiça e dizer que se neste caso o pai fugir da obrigação alimentar do filho, aí ele merece ser preso. Porque se ele não consegue ou ele não cumpre com uma decisão judicial, porque é somente após a decisão judicial do pagamento ou de um acordo que ele fez em juízo, né, do pagamento dos alimentos, que pode ser preso caso ele não pague. Não é um acordo informal. Então, eu vejo como uma importante decisão da Câmara a manutenção da prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia. Repetindo, que são raros os casos, não são os raros os casos de separação e de pagamento de pensão, mas são raros os casos em que precisa prender um cidadão por conta que ele não paga os alimentos para o seu próprio filho.
Agora, Sérgio, vou falar um pouquinho aqui de política, PMDB, nós tivemos essa semana aí várias informações, hoje, por exemplo, os jornais trazem que o Estado de São Paulo, PMDB magoado, impõe derrota a Dilma e ajuda a oposição a criar a comissão para investigação na Petrobras. Mas ontem também tinha aquela informação que PMDB e PT caminham juntos em pelo menos 6 estados brasileiros. Eu sei que aqui no Paraná, o Sérgio Souza, o ex-governador Orlando Pessutti, tem ouvido o PMDB em todo o estado do Paraná. O que a gente pode falar do partido PMDB e PT aqui no estado, Sérgio? Olha, primeiro o PMDB nacional não é o PMDB que está impondo nenhuma derrota ao governo. A imprensa vende isso de uma forma que o PMDB fosse um grande vilão. Não é. Há uma base insatisfeita e há também uma obrigação da base em promover o seu papel de legislador e também de investigador, que é próprio do Congresso Nacional. A decisão de ontem de fazer uma investigação sobre eventuais propinas ocorridas por uma empresa da Noruega a funcionários da Petrobras, isso não quer dizer que o governo teve uma derrota e os jornais que entregam um pouco isso. Há uma insatisfação da base aliada com o governo federal? Não, isso é fato. Realmente nós percebemos que tem uma insatisfação. Por que tem essa insatisfação? Porque é o momento da reforma política e tem aquele ditado, quem não chora não manda. Então, quem já tem um pedaço quer mais um pedaço. E se nós temos uma coalizão que faz com que governe o Brasil, uma coalizão de partidos políticos, o PT é apenas um deles. O PT tem o presidente da República, o PMDB tem o vice-presidente da República, o PMDB tem o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, isso na esfera dos eleitos, políticos eleitos. Agora, do preenchimento, se é uma coalizão que governa um país, então no preenchimento dos órgãos que são os órgãos executivos do país, aí os partidos querem também. Olha, eu servi para montar um plano de governo e para participar da campanha e ganharmos essas eleições. Então agora eu quero servir também para ajudar a administrar. Isso é do processo político natural. Agora, Berimbau, aí no Paraná, eu hoje estou em Brasília, falo daqui do Congresso Nacional nesse momento. Aí no Paraná, o PMDB, que rumo que ele deve ter? Nós temos duas opções. A opção número 1 do PMDB, que é o que eu tenho defendido, o ex-governador Orlando Pessutti também tem defendido, é de que nós devemos ter candidatura própria do PMDB. O PMDB é um partido que governou o Paraná nos últimos 30 anos, governou 20 anos esse estado e fez bons governos. Fez um bom governo com o José Richa, fez um bom governo com o Álvaro Dias e fez um bom governo com o Requião e depois também fez um bom governo com o Pessutti no ano de 2010. O PMDB tem condições, tem base, tem estrutura para fazer novamente um bom governo para o Paraná. Então nós estamos defendendo uma candidatura própria do PMDB. E agora, se não der, porque tem muitos grupos que defendem coligação, se não der candidatura própria, aí nós vamos discutir a coligação. Qual é a melhor coligação para o PMDB? Qual é a melhor coligação para o Paraná? É uma coligação com o governador Beto Richa, que muitos deputados assim defendem, inclusive deputados estaduais, ou é uma coligação com a senadora Gleisi Hoffmann, que também é defendido por muitos, aí nesse caso eu também passo a defender, que tem uma aliança com o governo federal, e seria muito bom nós assistirmos um governo do estado do Paraná alinhado com o governo federal. Porque, olha, eu não me lembro qual foi o último governo do Paraná que foi aliado com o governo federal. Então nós teríamos a Gleisi como governadora, que foi a chefe da Casa Civil da Dilma, lógico, caso a Dilma seja reeleita, né? Que terá toda uma intimidade com o governo federal, não é só com o presidente, não, com todos os ministérios. E não tenho nenhuma dúvida de que o Paraná ganha e ganha muito com isso. Agora, que rumo que o PMDB deve tomar? Eu tenho decidido, junto com o ex-governador Orlando Pessutti, que nós devemos fazer uma prévia. Agora, no mês de maio, nós deveríamos reunir toda a base PMDBista do estado do Paraná e decidir se nós queremos candidatura própria ou se nós queremos coligação. E a partir disso, decidido, nós temos um prazo de pelo menos uns 30 dias, até o final de junho,
para nós decidirmos que tipo de coligação, ou qual coligação que nós queremos, ou, se for candidatura própria, qual candidato nós gostaríamos de ver disputando as eleições pelo PMDB junto ao governo do Estado. Então é isso. O PMDB não é um partido que está indeciso, não. É um partido grande, é o maior partido do Brasil, é um partido que tem bases sólidas, que tem militantes importantes, companheiros, que tem delegados, e nós respeitamos os delegados, que tem presidentes de partidos em todos os municípios do Paraná, e nós respeitamos isso, e nós queremos que o PMDB tenha o melhor e dê o melhor de si para o Paraná. Aí então o Sérgio Souza comentando sobre política, PMDB, inclusive o Sérgio que esteve durante o final de semana visitando municípios aqui da região, passou por vários municípios, em Ivaiporã, fez um encontro também com várias lideranças, debatendo esses temas aí. O projeto cria disciplina sobre ética e política no currículo escolar, é uma defesa do Sérgio Souza desde quando estava ali na vaga de senador, e isso é importante principalmente para esse momento, para um momento como esse que nós estamos vivendo, que é um ano eleitoral, né, Sérgio? Berimbau, esse é um projeto que eu sugeri no começo de 2012 para incluir 2 disciplinas no currículo escolar, né? Cidadania Moral e Ética, Ética Social e Política. Isso já aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados há quase 1 ano e meio lá. E eu vou fazer uma gestão essa semana, nesses próximos meses, na Câmara para fazer andar. Mas por que a ideia de sugerir um projeto como esse? Hoje, principalmente nos grandes centros, mas também nos pequenos centros, nós já estamos começando a assistir isso, as crianças não respeitam mais o professor, os jovens não respeitam mais os seus pais, você vê cada vez mais uma criminalidade do menor, você começa a se deparar cada vez mais com uma insegurança pública, e muito disso é por conta de educação. Mas a educação não é a educação moral e cívica, a educação de cidadania não é própria da família, sim, é obrigação dos pais fazerem isso. Mas será que os pais estão conseguindo fazer? Numa cidade um grande centro, onde o pai levanta de madrugada e chega em casa tarde da noite, você acha que ele consegue passar ao seu filho os ensinamentos morais e éticos por completo? E não é diferente, a mãe também trabalha agora, trabalha o dia inteiro. O filho fica na rua, ou fica numa creche, ou fica numa escola em período integral, ou fica na casa de um vizinho, e é assim que funciona. Então, nós precisamos formar cidadãos. Eu sei que isso vai demorar 2, 3, 4 gerações para nós termos uma sociedade muito mais preparada e mais respeitosa, mas isso em algum momento vai acontecer. E responsável também na hora de votar. É importante isso. O cidadão, ele entenda essa parte da politização, mas não é política ideológica, nem política partidária. Quando você fala colocar política no currículo escolar, é política do sentido do cidadão saber qual é as suas obrigações para com a sociedade, qual é o seu comprometimento que tem que ter para com a sociedade, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, qual é a função de um prefeito, de um vereador, de um presidente da República, de um senador, de um deputado, o que ele faz, que poder tem o seu voto, que escolhe esse que vai representá-lo, porque uma pesquisa feita no início de 2011, perguntando aos brasileiros em quem ele votou para deputado estadual e federal, no ano de 2010, 3, 4 meses antes, 80% não lembrava mais. Então, que responsabilidade que nós temos em escolher os nossos representantes. E esses 80% dos votos desconhecidos, que não se lembram mais, estão aqui no Congresso Nacional. E o que eles estão fazendo? Como é que ele está monitorando o seu representante? Ele não lembra mais para quem ele votou. Agora, lógico, a gente tem que separar. O Brasil é gigante, o Sul é diferenciado, especialmente o Paraná é diferenciado, e o interior do Paraná é mais diferenciado ainda. São pessoas mais politizadas, pessoas mais conscientes. Se você fizer essa mesma pesquisa no Vale do Ivaí, eu garanto que é o contrário. Eu garanto que pelo menos 80% lembra em quem votou para deputado, em quem votou para vereador na última eleição, em quem votou para deputado estadual, e assim por diante. Mas se você fizer essa mesma pergunta em Londrina, na periferia e tudo mais, 80% não lembra.
Se você fizer no Rio de Janeiro, não lembra, em São Paulo não lembra, em Brasília não lembra, em Belo Horizonte não lembra, em Curitiba não lembra, entendeu? Nos grandes centros, onde estão em torno de 85%, 90% da população brasileira, é lá que as pessoas não lembram mais. Então, por isso, da importância de nós formarmos cidadãos e cidadãos politizados. É a participação, então, do Sérgio Souza aqui da nossa programação. Sérgio, alguma observação especial, mais alguma observação especial, pode ficar à disposição. Dizer, Berimbau, que estivemos aí em vários municípios no Vale do Ivaí essa semana, né? Começamos por Jandaia do Sul, fomos a Cambira, passamos por Gaiporã, onde estivemos na posse do Favarim, lá no Sindicato de Comércio, estava presente o ex-governador Tessuti, deputados como Romanelli, estava também o Darcy Piana, que é o presidente da FEComércio, e outras tantas autoridades. E fizemos reuniões em Gaiporã, fomos lá visitar a Avenida Maranhão, que começa a fazer obras lá em Gaiporã com recursos que nós destinamos, e essa semana novamente estarei em outras regiões, agora dessa vez na região de Laranjeiras do Sul, vamos a Candói, vamos a Turvo, vamos a Boa Ventura do São Roque, porque precisamos sim visitar as bases, entender as suas necessidades e fazer as conversas para a política atual e para a política futura, né? O Paraná é um estado gigante e nós temos que conhecê-lo por completo. Mais um bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova. Tá aí a participação, então, do Sérgio Souza, participando com a gente no quadro Conversa Franga. Sempre nas quartas-feiras, né?